Bom, boa noite a todos os participantes. Vamos lá para mais um estudo de domingo, hoje dia 22 de julho de 2012, e a gente vai fazer aí exatamente o estudo para a semana que começa amanhã, dia 23. Boa noite, Alan. Ah, bom, vamos primeiro para o gráfico do Ibovespa, né? A gente na semana passada tinha marcado alguns pontos que eram extremamente importantes para o Ibovespa, para que ele ganhasse tendência. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Ele continuou trabalhando nessa região que encontra suporte aqui nessa 52.500 pontos, tá? E também não conseguiu romper essa linha de tendência de baixa que a gente tinha traçado. De tal forma que não teve, de novo, né, mais uma semana, nenhuma grande operação, justamente porque o mercado não teve uma grande volatilidade. Foi possível fazer, olhando o estudo de domingo da semana passada, né, alguma coisa, por exemplo, na SLCE 3, que rompeu o topo, tá certo? Na Ciel 3, que também era outra que estava interessante para cima e acabou rompendo o topo e foi-se embora. E para baixo, na RZID 3, que deu na semana anterior a essa que se passou uma boa operação, acabou recuando um pouco nessa semana. E na CSNA 3, que acabou rompendo o fundo e acabou descendo um pouco mais. Mas todas essas operações com uma porcentagem muito pequena de ganho. Não é sem motivo. Na verdade, enquanto o Ibov não se mover de forma realmente representativa, é muito claro que as nossas ações também não conseguirão fazer grandes pernas, nem de alta nem de baixa. Tá? Mas alguns destaques durante a semana foi exatamente a Gol 4. A gente tinha comentado aqui de uma possibilidade de onda 3 para cima no gráfico diário. Ela acabou subindo bem, deu para sair pelo menos de metade da operação num ponto que a gente considerou um ponto importante, que foi exatamente aí na quinta-feira. O resto a gente está na operação, com stop ainda abaixo aqui dos 8,25, né? E também alguma coisa interessante em BBDC4, que também a gente comentou no estudo de domingo passado. A gente também tinha nela uma boa oportunidade, deu entrada a 29,70 e depois aqui no rompimento de 30,00, onde ela tinha uma grande consolidação. Essas duas operações, inclusive, saíram na newsletter da DVFN, se não me engano, de terça-feira, tá? E mais uma operação que deu para abrir também, que a gente tinha comentado aqui no estudo de domingo, foi exatamente uma venda em SUSB 5. Isso aconteceu na sexta-feira, então a gente vendeu no rompimento de R$ 4, ela acabou ficando por lá perto dos R$ 4. Isso foi passado, é o que passou na semana, então tem algumas coisas que eu tinha que separei aqui para a gente dar uma olhada e que pode guiar as nossas operações durante essa semana que começa amanhã, tá? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de falar de possibilidade de operação, né, a gente tem que continuar torcendo para que o Ibov rompa isso aqui que ele está vivendo, né, que é essa uma consolidação para algum dos lados, certo? Se isso for rompido, eu acho que pinta a possibilidade de operação. Se for rompido para cima, tem duas ações que eu considero muito interessante, né? A primeira delas é a Anguera Educacional. Ela tem, seguindo aquilo que a gente falou na semana passada, de comprar risco pequeno, de comprar beta baixo, ela tem nesse rompimento aqui, deixa eu te dar aqui, já vou te dar aqui o valor certinho, essa região de R$ 28 mesmo que ela se encontra, a possibilidade de vir aqui a 34,12 para ter um bom gerenciamento de risco, com stop abaixo de R$ 25,93. Outra que também está muito interessante é a Sabesp, tá? Que tem já rompeu o topo na sexta-feira, mas que eu acho ainda que não andou muito, também dá pra gente uma boa possibilidade de compra, também aqui para um alvo bem grande, lá em R$ 98, stop abaixo de 74. Também uma operação onde a gente assume risco pequeno, pega aí uma ação de beta mais baixo. Por enquanto não tiver o rompimento dessa linha, é exatamente a estratégia que eu vou adotar. Pegar beta abaixo dessas ações que estão mais fortes, que tem uma chance menor de variação para baixo e, portanto, uma chance maior de, mesmo na correção do Ibovespa, da gente continuar posicionado. E para baixo, existe, aliás, tem mais uma, né? Que a gente tinha comentado na semana Cezan CSAN3 na semana passada e que não pegou ar, né? Não acabou não indo para lugar nenhum
e que pode dar também uma boa operação caso rompa essa linha de tendência aqui para cima, tá? Nessa região, que é uma região aqui de R$ 31,30, por volta de R$ 31,30, seria uma operação também, na minha opinião, aqui de pouco risco, né? Um stop abaixo aí de R$ 30 para um alvo aqui perto do topo anterior em R$ 35,40. Então essas são as 3 soluções que eu encontrei de menor risco para fazer compra caso o mercado suba, né? E tem algumas que estão interessantes para o mercado se o mercado cair. Começando com Alpa 4. Opa, vamos lá. É um ativo que enfrenta alguma dificuldade já há algum tempo. Tem possibilidade de onda 3 para baixo, que é quando você tem essa condição aqui, tá? Ou seja, para um alvo perto dos R$ 10, um primeiro alvo, um alvo inicial aqui perto de R$ 10, mas que tem se sustentado muito bem nessa região até 11,20. Então o que eu estou pensando na Alpa 4? Nesse rompimento de 11,20, tentar aqui alguma coisa nesse pivôzinho que ficou acima de 12,95, fazer uma venda no rompimento de 12,20 para um alvo aqui nessa região de R$ 10, que também é a região onde você tem uma possibilidade de ter uma onda 3 aqui, exatamente com alvo nessa região. Então, se o mercado for para baixo, principalmente se romper aquela região de 52.500, a Alpa 4 é o primeiro ativo que eu acho extremamente interessante. Outro que está muito perto de dar uma venda, que é uma tristeza, porque esse ativo é um ativo que eu gosto para um prazo até maior, né? A empresa tem mudado, não tem ficado tão bonito, mas você percebe uma queda consistente já ao longo de quase 2 anos. Você percebe também um gráfico semestral ou semanal bem feio, né? Um gráfico semanal bem complicado. E a gente enxerga uma possibilidade de venda nesse ativo caso ele rompa aqui essa região, nessa região de 5,50, que é exatamente onde ele está, onde ele parou, com stop aqui que não tem tão bem definido. O stop pode ser aqui 6,01, mas aí ele precisa de um alvo aqui em R$ 4. De repente até procurar no gráfico de 60 minutos um stop mais curto, né? Nem tem. Então eu acho que é por aí mesmo, um stop acima de R$ 6 com alvo em R$ 4, tá? Para esse ativo que já tem tendência de baixa já há algum tempo, então se o mercado cair, isso aqui pode ser uma boa solução. Um outro que a gente comprou ele durante muito tempo, mas as condições de mercado mudam e também muda a condição de certos ativos. A Get 4, que é um ativo difícil de vender e, portanto, quando eu vou fazer isso, sempre procuro risco pequeno. É um ativo que tem, perdendo esses 26,70, 26,68, uma possibilidade de mais queda e aí para um alvo em 24,09. Um alvo interessante, não é um alvo, nossa, como tem que cair, não é nada disso. O risco também não é muito grande e eu acho que pega muito bem caso rompa o Ibovespa rompa esses 52.500 pontos. Depois disso, MYPK3 é o próximo ativo que eu acho interessante caso o mercado rompa aquela consolidação. Não é o estilo de operação que eu gosto, ela tem feito muito vai nas médias, devolve, mas está fazendo um pivô que deixa uma coisa que eu gosto bastante, risco pequeno. Então de repente aqui, ela perdendo 19,94, stop acima de 21,70 para um alvo em 14,56. É um ativo que teve muito tempo interessante, mas você percebe no gráfico de semanal que perde as médias. E essa região de 14,50, né, é justamente esse fundo anterior, ou seja, eu vejo com facilidade, tá? Um alvo aqui perto desses R$ 14,57. Eu estou vendo várias perguntas em relação aos ativos e pode ter certeza que tendo tempo a gente vai falar sobre todas, tá? Mas deixa eu falar aqui, deixa eu responder uma pergunta em relação à análise técnica, né? Quando você utiliza a ferramenta de risco-ganho, você desconsidera suportes e resistências? LSS. Quanto mais a gente estuda, quanto mais eu estudo, na verdade, na primeira pessoa, mais eu percebo que gerenciamento de risco é mais importante do que análise técnica. Então, sim, muitos dos suportes, resistências intermediários que a gente tem na tendência, eu acabo desconsiderando e pensando só e somente só em relação risco-ganho, tá? Quando isso casa, como é no caso da MYPK3 com fundos anteriores, é melhor. Se eu acho que por acaso ela não chega aqui nos 14,57 porque tem um baita do suporte, eu desconsidero e acaba não entrando. Agora, se eu considero o suporte fraco ou uma resistência fraca, eu acabo desconsiderando e seguindo muito mais o gerenciamento de risco
que nesse momento, nesse momento como trader, né, pode ser que a gente daqui a um tempo mude de opinião, até porque a nossa busca é sempre por evolução, é sempre por ser melhor daqui a meia hora do que nós somos agora, né? Então a minha busca vai ser, nesse momento, é pelo melhor gerenciamento de risco, dando muito mais importância para isso do que simplesmente aí para a relação risco-ganho, tá? Para suportes e resistências, tá? Depois disso, uma ação um pouco mais difícil de tradear, portanto, se eu for fazer a operação, vai ser acompanhado aí de um risco pequeno e de pouco papel, porque essa ação tem uma volatilidade um pouco maior, então tem que pegar a operação na veia. Eu percebo aqui a nossa querida VEG3 caindo abaixo de 18,40, uma possibilidade de uma queda até muito maior do que tem a relação risco-ganho, até 16,62, mas com esse stop acima de 18,74, eu só preciso que ela venha a 17,42 para já fazer dela uma boa operação, tá? E além disso, tem mais uma que eu achei interessante, que foi PR3. É uma ação que tem estado muito forte, tem ficado muito bem, mas eu acredito sinceramente que se o mercado perder força, se o mercado cair, principalmente abaixo daqueles 52.500 pontos, olha lá, 150 pessoas, muito bom. Se ela cair abaixo daquele ponto lá de 52.500 pontos, essas ações podem sofrer bastante. E aí eu pegaria esse ativo aqui, BRPR3, num rompimento de 21,99 para um alvo de 19,27, com stop acima aí de 22,90, tá? Então, realmente essa aí me interessa bastante, caso caia abaixo, o mercado abaixo de 52.500 pontos, tá? Principalmente esses, né, são os ativos que eu venho trabalhando com bastante, dando bastante, como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra, que eu acho que é coisa de domingo, né? Bom, enfim, que eu dei mais atenção, que eu acho que são as ações aí que tem um risco menor nesse momento, e principalmente que eu vejo como boas as possibilidades, tanto se o mercado subir quanto se o mercado cair. Eu acho que é ênfase, né? Isso mesmo, boa. Eu acho que a única mudança vai acontecer na estratégia caso o Ibovespa rompa essa região aqui para cima, tá? E talvez eu espere romper até essa região aqui de 57.500 pontos. Para cima disso é que eu acho que a gente precisa ficar mais ousado. Para cima disso eu acho que a gente pode pensar aí em ações de beta mais alto, em assumir riscos maiores, porque pode ser que venha, caso rompa esses 57.500, né, o que seria até nesse caso aqui uma reta na horizontal, né, essa região aqui, acima disso pode ser que venha uma grande perna de alta. E aí eu acho que a gente precisa, se isso acontecer, ser um pouco mais agressivo, tá? Bom, vamos ver alguns ativos que vocês pediram. Deixa eu primeiro pegar aqui o que vocês colocaram no Facebook e no Twitter. Gol 4 é uma ação que eu estou posicionado, a gente falou, com metade da operação felizmente a gente saiu na quinta-feira, porque sabe lá Deus porque eu achei que a gente precisava de uma correção, tinha no gráfico de 15 minutos do índice futuro americano uma possibilidade de onda 3 para baixo, então eu acabei saindo da operação. O resto está no fundo do gráfico de 60, ou seja, stop abaixo de 8,28, tá? E vamos torcer para que se o mercado subir, a Gol acompanhe essa subida de mercado, porque caso o mercado suba, né, ela tem toda a possibilidade de fazer uma onda 3 para cima com alvo em 10,63, tá? Depois disso tinha outro pedido aqui que é a CEMIG 4, né? A CEMIG 4 é outra que está no foco, é outra que está extremamente... Opa, CEMIG, não CENIG, CEMIG 4. É outra que também está interessante. Ela já rompeu o topo, né? Então até por isso eu acho que eu não estudei tanto a CEMIG, mas é outra que eu não tenho problema de colocar minhas marcações. Espera romper topo porque ela está lá perto, de repente acima aí desses 39,40, stop abaixo de 37,22, também uma boa possibilidade caso o mercado suba, tá? Na semana passada a OGX-P3, perguntando se a OGX pode subir. Poder pode, né? Na verdade ela pode fazer o que ela quiser, mas tem sido difícil acreditar nisso. Eu tentei 2 vezes essa semana. A gente pegou a OGX no rompimento dessa linha de tendência, tá? A gente não dormiu comprado com ela, mas ela foi 3, 4 centavos descia, e no outro dia 3, 4 centavos descia. Então o que a gente percebe é que o OGX está descendo. Quem sabe num próximo momento, ou daqui
sei lá, se romper, de novo, vamos melhorar essa linha de tendência agora, né? Se romper essa linha, ela pode ir embora, mas não tem ido, né? Nem quando o mercado subiu, ela conseguiu ir, né? Assim que ela sobe 3, 4 centavos, esse gente estava nela, comprou 78, ela foi a 87. Mas aí de repente o mercado desce a lenha nela, ela desce com bastante força. Então tem ficado difícil de acreditar nessa subida de OGX. Eu, como sempre falo, né? A gente não pode controlar para onde o mercado vai, mas está difícil por enquanto, ou foi difícil pelo menos nessa última semana, acreditar nessa subida dela, porque simplesmente ela não quis ir, tá? Bom, deixa eu responder mais algumas perguntas aqui. Ah, se mercado ITSA4, né? ITSA4. Bom, o caso da ITSA tá fácil da gente se resolver, né? Eu acho que ITSA tem uma linha de tendência que ela bateu em cima dela aí na sexta-feira, né? Na quinta-feira e acabou não rompendo. Tem também a possibilidade de a gente traçar uma linha de tendência de alta e ela está trabalhando aí respeitando essas duas linhas. Eu acho que se o mercado for para cima e ela ficar acima desses R$ 9, eu enxergo uma boa possibilidade em TSA. Eu só não acho que o stop, na minha opinião, ficaria abaixo de 8,43. Eu realmente não encararia esse risco tão grande com o banco. Aliás, se eu tiver que encarar, eu corro para a BBDC4, que eu já estou posicionado com pouco papel, mas já posicionado, porque eu acho um gráfico mais bonito, tá? ABCB4, Bolívar. Compra em ABCB4, vamos dar uma olhada, no rompimento de 10, pivô de alta. Mas é um pivô muito mais de gráfico de 60 minutos, né, com alvo muito limitado. Então seria para um alvo aqui em 10,34. Então nesse rompimento, eu acho que cria um gráfico pequeno. Também não é um banco que eu entraria nesse momento não, tá? Depois PRTX3, essa aqui eu não opero, tá? Eu acho muito complicada, são vários gaps para tudo quanto é lado, é bem difícil, tá? Mas se ela perder aqui R$ 2,50, 60 centavos, né? Cria uma possibilidade muito mais queda e o alvo dela passa a ser 1,70, tá? A JBSS é outra também que tá interessante. Nessa aqui eu não vendi na sexta-feira nem na quinta, eu vendi aqui quando ela rompeu esse fundo, eu tinha falado sobre ela semana passada. Então foi aqui, ó, sexta, quinta, quarta, terça-feira, a gente vendeu ela no rompimento de 5,50. Ela subiu um pouco e recuou. Vamos torcer para ela ficar abaixo de novo. Eu estou alugado nesse papel com a stop acima dos R$ 6, tá? André, você acredita que a LLPL pode cair mais e chegar aos 17? Cara, isso não dá para saber, tá? Agora, uma coisa que dá para saber é o seguinte: na tendência de baixa, eu sempre vou achar que na semana que vem vai estar num preço mais baixo do que está agora. A LPL tem tendência de baixa no gráfico semanal e no gráfico diário. Então, se eu tivesse que apostar em algum momento, eu apostaria que nas próximas semanas ela estaria com preço mais baixo. Enxergo para ela suporte nessa região onde ela está, perto dos R$ 20, e se cruzar isso, o próximo suporte é a região de 17,35, tá? Então acredito que pode chegar a R$ 17, porque a tendência dela é de baixa. Eu não vou achar que semana que vem ela vai estar subindo. Então prefiro acreditar nisso, tá? Bom, IP3 é uma ação complicadíssima, né? Ela estava muito bonita e continuou para baixo, bonita. Eu estava numa venda nela, acabei sendo estopado quando ela rompeu esse topo, que se não me engano é 12,35. Meu stop estava no 36. Ela subiu, rompeu a região de 12,50, que era um pivô belíssimo, tá? E foi-se embora e só encontrou dificuldade aqui no topo de 13,41. É outra ação que acima desses 13,41 ganha corpo no gráfico de semanal, tem espaço para subir, tem um pivôzão gigante com uma resistência só em R$ 22. O que você precisa pensar é se vale a pena nesse rompimento de assumir um risco tão grande, porque o stop dela está abaixo de 11,63. De repente procurar um stop mais curto aí, inclusive pode ser um stop no gráfico de 60 minutos, tá? Bom, a CSNA3, que é o próximo pedido, tá aí rompendo o topo toda semana, né? Desculpa, rompendo o fundo toda semana, né? E rompeu mais um na sexta-feira, tá? Que era a região de 10,27. Então essa aqui já rompeu a região do Deus me livre já faz tempo. Já está chegando, portanto, no fundo de 2008, que está aqui a R$ 8, tá? É o único suporte aí para a CSNA3. Nesse momento eu vejo o setor de siderurgia bem difícil de operar. Talvez a CSNA nas duas últimas semanas tenha sido mais fácil,
porque ela está muito fraca, enquanto a GGBR está muito forte, a Uzi Minas está lá no meio do caminho, mais para lá do que para cá. Então eu estou evitando assumir maiores riscos na CSNA, mas de qualquer forma é um gráfico realmente interessante, no mínimo interessante, ok? GGBR4 é um ativo muito bonito acima dos 18, tá? Ele teve acima dos 18 na quinta-feira, na sexta-feira recuou tudo, fez uma mínima aqui em 17,51. Eu comprei ela a 18,01, saí de metade da operação também na quinta-feira e o resto tá com stop a 18,49, 17,49, a 1 centavo da mínima aí de sexta-feira. Se cair abaixo disso eu solto fora, e se ela ficar acima dos 18 eu compro de novo. Isso aqui é muito parecido, né, com ombro, cabeça, ombro invertido, que não tem muita simetria, que eu prefiro chamar de onda 3. Eu vejo boa, caso o mercado suba, boa possibilidade disso aqui subir também. Então acima de 18 ela me interessa de novo, tá? Você acha que o Ibov vai testar 52.500 essa semana? Não sei, né? Tempo é uma coisa que infelizmente no mercado é difícil de precisar, né? Mas eu gostaria, tá? Que seja o mais rápido possível, tá? Porque a coisa mais chata que tem é essa enrolação, né? A gente tem que ter muita paciência para não fazer besteira enquanto você tem essa enrolação toda aqui, tá? E é muito importante pensar e mostrar, tá? O que dá dinheiro no mercado? É perna de alta, como a gente teve aqui, é perna de baixa, como a gente teve principalmente aqui. Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui dá muita dor de cabeça. Quando você não tem tendência definida numa perna muito grande, você vai fazendo pernas pequenas, né? Aqui uma perna de 14%, aqui uma perna aqui de 14%, aqui se ganha dinheiro. Em pernas tão pequenas quanto essa, né? Essa aqui difícil de pegar, que foi a primeira de alta, né? Mas nessa nessa de queda, é muito difícil você ganhar, você quase não ganha nada, você muito mais troca farinha, você ganha uma operação, perde outra, ganha uma, perde outra e não consegue fazer nada realmente representativo. Então eu não sei quando vai romper, eu só espero que seja logo, tá? Comenta depois MPLU3, vamos lá, pedido aí no Facebook. A Múltiplos está muito bonita, né? Ela veio aqui nas médias, visitou aqui a região da média de 72, lançou onda para cima. Vamos ver se ela tem força para romper o topo. Todas as vezes que tenta, rompe. Então a primeira resistência dela é por volta aqui de 50,00, tá? RADL3 é outra aí que ligou o tô nem aí pro mercado, né? E sobe, tá? Rompeu o topo já há algum tempo. Isso aqui foi alvo de estudo de domingo, de umas 2 semanas atrás. Rompeu o topo, foi-se embora e recuou um pouco, também normal. A hora que voltar a romper o topo, dá uma nova entrada e de repente, se fizer alguma coisa interessante nessa região, dá entrada aqui mesmo, tá? Mafrig, MRFG3, vamos lá, Mafrig. Bom, Mafrig vivendo também, assim como a JBSS, uma grande consolidação, tá? Então, aqui, quando você tem essa condição, você traça uma linha aqui no fundo, tá? Por aqui, né, 8,30. Você traça a linha aqui no topo, tá? Por aqui, então seria 9,90. E faz uma promessa para você mesmo, porque faz bem pro seu dinheiro. Enquanto não romper para cima ou não romper para baixo, você não opera. Porque operações, né, na consolidação são operações que geralmente dão muito mais dor de cabeça do que retorno financeiro, tá? Então essa aqui eu separo para ficar de fora, tá? Por enquanto, na minha opinião, não tem tendência. E se romper para baixo fica muito bonito, se romper para cima também, mas quando não tem tendência não tem muito o que fazer, tá? Bom, vamos lá. Nato 3. Natura 3 é muito bonita, né? Foi difícil de pegar ela nessa subida, porque ela simplesmente engolfou com 10 candles aí, 10 candles anteriores numa vela só. Foi lá, rompeu o topo, né? Mas deu uma de Madalena arrependida. Na sexta-feira já voltou, deixou um candle feio. Então eu acho que na Natura é muito mais interessante você perder tempo tentando proteger o ganho que você tem na operação do que pensar em entrada, tá? Depois de Natura tinha outro pedido aqui, vamos ver. PECAR 4, vamos lá.
A Pecar 4 também consolidando aqui nesse ponto. Enfim, eu esperaria aqui um rompimento aqui dessa linha para pensar em operação. Nesse momento essa aqui me interessa, se subir para cair, eu realmente não me interesso na venda dela não, tá? Acima de 81,10 pode ser interessante, tá? FJTA4, bom, essa aqui é muito difícil, né? Ação complicada, tem uma variação muito grande, sempre fica risco muito grande. O que eu não acho que é hora de entrar, se tivesse posicionado, stop seria abaixo de 2,37. Petri 4, vamos baixar o nível mesmo, falar de mico aqui agora, vamos lá. Petri 4, se bem que a Petro, né? Ela tá segurando, né? Na última semana a nossa amiga Vale, né? Teve fraca, né? E a Petri deu uma de fortuna de mercado, né? Eu vou segurar esse Ibovespa, né? Ela se manteve muito bem, eu gosto muito da Pretor acima de R$ 20. Não está no estudo, né, como uma das minhas preferidas, né, mas de repente a Petrobras acima de R$ 20, com stop abaixo de 18,93, dá para tentar alguma coisa com ela. Me parece bem interessante aí acima desses 20,00, tá? Bom, no Apligraph eu não sei, tá? Mas a gente está preparando aí um software interessante que vai ter a nossa cara com as coisas que a gente gosta, com as ferramentas que a gente gosta, e logo logo a gente vai estar trabalhando com ele lá na Rico, vai estar lá disponível para todos os clientes, tá? A Vivid 4, se perder 46,92, tem suporte aqui em 45,50. Além disso, vender ela agora é vender com risco muito grande, tá? Então o stop estaria muito longe. Então essa aqui eu até Zanetti acho que ela tem tendência de baixo, mas não sei que não sei se entraria na venda por conta do risco grande, tá? As médias que eu uso aqui nesse gráfico são médias de 17 e de 72 períodos, as duas exponenciais. Esse indicador aqui embaixo é um MACD, que a gente chama de MACD Trade ao vivo, e os números dele são, ao invés de 12, 26 e 9, é 17, 72 e 34, tá? Bom, a gente já falou de CCRO4, ficou faltando também CCRO3, né? Bom, CCRO3 é um caso de desgosto para mim, né? Porque eu tenho horror à consolidação. Eu comprei esse negócio a 12,27, a 16,27, me lembro claramente o dia, foi nesse dia aqui. E tô sendo enrolado durante 1 mês e meio, o preço está em consolidação. Eu sinceramente não vejo possibilidade de compra em mais ativos, não tem nada que fala, não, eu vou sair dessa operação porque eu vou usar o dinheiro para comprar ativo X, né? Tem muito pouco na minha opinião aí tem muito pouca ação interessante para comprar, então eu não estou mantendo posição aqui, né? Mas bem triste porque ela não sai da consolidação, mas é claro que uma hora sai, tá? Então de repente aí, se ela romper para cima essa região de R$ 17, dá para pensar em entrar nela novamente, tá? A Anhanguera Educacional já falamos, Get 4 também, Semig. Bom, enfim, são essas as operações aí que eu acho mais interessante para a semana.